E aí, galera, parece que o Ramon Menezes deve ser demitido da seleção brasileira, né? Parece que até do sub-20 o treinador não deve permanecer, né? O momento do Ramon Menezes não é bom. Nesse último mês teve também a desclassificação também na Copa do Mundo, a seleção que saiu nas quartas de finais do sub-20, jogando muito mal, futebol muito ruim da garotada do sub-20 e agora na seleção principal também, que não tem apresentado bom futebol. Perdeu para o Senegal, já havia perdido para o Marrocos também, e a situação da seleção não é boa, alguns jogadores muito abaixo do esperado, né? E com isso eu acredito que a seleção brasileira deve trazer algum técnico interino até a chegada do Ancelotti, galera. Vamos acompanhar mais um programa aqui falando tudo sobre a seleção brasileira e também sobre o Ramon Menezes. E botou um contra um em cima do lateral direito da seleção brasileira. Então, a gente vê que do outro lado também tem ciência, né? Porque o futebol só não é empirismo, né? Tem muita coisa envolvida no futebol. Essa frase ali do Ramon me chama a atenção, né? Vou esperar o contato do presidente, claro, para dizer o que vai fazer. A continuação é para ver minha posição dentro da CBF. Então, acho assim, a CBF está numa encruzilhada. Agora, por quê? Ela quer o Ancelotti e acho que não, e já vai perceber que não dá para ficar com o Ramon. Para as eliminatórias, para 6 jogos. Não é fácil comandar esse grupo. Não é fácil e talvez ele não tenha experiência suficiente para isso. E, enfim, o mês dele não foi bom, nem lá na Sub, nem aqui. Então, talvez, volte para a Sub, vai cuidar dos meninos e indicar. Só que a encruzilhada é o seguinte, quem é que experiente, como você falou do Filipão, estou falando do Falcão, vai aceitar pegar com experiência. Gente, para pegar tem um monte aí, tem um monte de técnicos novos que adorariam a experiência de ficar um ano na seleção, mas não é o caso, você tem que pegar alguém mais encorpado. E quem é esse cara mais encorpado que aceitará pegar a seleção sabendo que vai entregar nas mãos do Ancelotti, que é uma transição. Não pode ser ninguém com ego muito inflado, para começar. Não pode ser, e ele talvez vá querer, se for um cara já estabelecido, também é uma garantia de que no mínimo vai ser auxiliar. Por isso que eu falo do Falcão, como é amigo dele. Olha, então você toca aqui, faz isso e tal. Mas isso a CBF não pode garantir, porque se o Ancelotti chega e fala, não, auxiliar meu, quem leva sou eu, tenho aqui, ó. Sim, ele vai escolher, ele pode trazer um auxiliar, mas que não vai ser muito incorporado. Ele tem que ser sobe o degrau. Coordenador, não abaixo. Não vai ser um cara que quando o Ancelotti chega vai para baixo. Tem que ser um cara que ande para cima, uma casa acima. A opção pode ser essa, o Ancelotti, tanto é que o Ancelotti tinha falado e depois voltou atrás com essa história de ser o filho. Que a gente vê nas imagens aí, o Pascoal chamando atenção, parece ser o auxiliar mais direto dele ali, né? Isso ele pode trazer quando Agora ele pode escolher um outro lá, ele vai escolher um outro cara. Tomara que seja alguém experiente para tocar essa seleção nas eliminatórias. Não que a gente tenha medo de não se classificar. É só para não passar muita vergonha mesmo, não ficar perdendo e trazer uma instabilidade. Vocês falaram nesse termo e realmente... Porque não é o medo de não classificar, né, gente? Acho que a última vez que teve algum medo foi em 2001 e depois foi campeão com o Filipão, porque aquela lá estava difícil de classificar. 8 de 10. Depois. Aquele jogo foi, se lembrando que foi São Luís. São Luís, no Maranhão. Nossa, que veneno. Aquela eu acho que foi a última vez, mas eu sofreu mesmo e tal para classificar e no final deu tudo certo. Agora, acho que não vai acontecer isso, com tanto de vaga. Mas não estamos aqui também para jogar de qualquer jeito, tomar uma goleada da Argentina, umas coisas assim. Não, né? não pode largar, né, gente? Não pode largar. Mas acho que com o Ramon não dá. Isso aí. Ele está falando em esperar o contato do presidente, que deve estar pensando o que faz com o Ramon. Tira só da seleção, tira do sub-20, se mantiver vai dar certo. Foi pênalti ali, Pascoal? Podia ter feito um gol antes, o Brasil. Posso falar com a letra só, se foi pênalti aí? Pode. Toque de mão, né, pastor? Você fala pro Brasil, né? Pro Brasil, antes ali. E outra, eu vou falar. Você vê como mudaria, antes. O 3-3 mudaria os comentários. Ninguém ia lembrar de 7-1, 4 gols. A gente ia lembrar da disputa de terceiro e quarto com a Holanda, que foi o último que tomou 3. Já melhorava. Já melhorava. Antes o quê, Pascoalzinho, que você ia dizer? Antes teve um pênalti também pro Senegal. Vou falar baixinho. Também achei. Tem isso? Opa, meu senhor. Então, teve um lance do pênalti ali para Senegal, não conta nada para ninguém. Mas o árbitro deixou correr. Mas esse aí do Ederson não teve nem como ele falar, não dá para ver. Não teve nem como. Foi pênalti. O lance da cabeçada do Rony foi pênalti. Sim. Foi pênalti. Mas a bola foi muito perto.
eu entendo perfeitamente todas as alegações de arbitragem. Mas desde que a bola desvia a trajetória e sai do rumo que ela deveria ir normalmente, é pênalti. É que eu penso o pênalti muitas vezes de outra forma do que a arbitragem. Para mim, nesse caso é pênalti. Se a bola o cara está com o braço colado no corpo, aí não é pênalti. Mas aí com a mão solta... Como zagueiro, né? Zagueiro virado pro seu gol, Dani. É só problema. É só problema. Correndo de Mais inteligente que olha seja, isso aí, né? O Marquinhos, olha isso aí. por exemplo. Correndo mas, pra assim, trás, correndo não dá, pra né? trás. Mas é o que a gente já chance de- diagnosticou aqui, né? Na lateral esquerda tem a característica do Ayrton de subida. Não tinha o Casimiro, que de repente dá um pouco mais essa segurança para ajudar a zaga. Então isso acaba dificultando a vida do zagueiro, né? Esse gol do Mané, a origem do gol do Mané é a falta do volante aí, ó. É a falta do volante. Volante, exato. É o A Casimiro. origem do lance do gol do Mané é a falta do volante, que o Fábio Luciano estava retratando no início. O jogador de posicionamento que deixa o zagueiro para ir de mano no cara. Como não tem o volante, o que aconteceu? O zagueiro teve que dar o bote. E a bola entra nas costas dele. Exatamente. O capitão levantou um ponto interessante aqui também, aproveitar que a gente está vendo essas imagens, que foi em relação ao Vinícius Júnior. E eu acho que, mais do que o jogo de hoje, isso é uma mudança de mentalidade. E talvez por isso também esperar um ano um novo treinador dificulte esta mudança de mentalidade. Eu tenho a sensação de que o Brasil sempre procura, porque sempre teve, uma referência dentro Parece de que é uma campo. necessidade, sim. Né? Esse é o jogador central. Isso a gente e tem que talvez perder. seja a hora de mudar essa Exatamente, mentalidade. Para entender que é mais coletivo, é menos uma figura central, é menos um craque. Já tivemos, talvez não tenhamos mais com essa mais um distância. craque para ser usado na hora certa, não para ter necessidade de você virar a todo momento o corpo do time na direção dele, né? Que aí você sobrecarrega. Nesse caso, sim. E acho até que para dar uma orientação para o Vinícius Júnior, para que ele comece... Ele é o Vinícius Júnior. E ele sendo o Vinícius Júnior já é importante demais para a seleção brasileira. Exatamente. Ele não precisa ser o Vinícius Júnior, o Ronaldinho Fenômeno, ele não precisa ser Mas será que foi ele que Neymar. tentou? Ou será que a orientação foi hoje a gente está sem o Neymar, eu preciso de você mais aqui? Não sei. É difícil. Uma responsabilidade que ele acaba chamando Ele pra acaba chamando para ele. Porque tem muitos movimentos, Dani, quando ele sai lá da ponta esquerda, para ir lá no meio de campo, tirar a bola de um pé de um volante, por exemplo, que ele fez isso em alguns momentos. Assim, a gente percebe que isso é falta de comando, assim, né? Que é um treinador que dá uma... Porque a nível de seleção brasileira, você não precisa buscar a bola no pé de nenhum jogador. Eles entregam a bola onde eles querem. Tanto que o Bruno Guimarães, ele acha o Vinícius sozinho, ele acha. O jogador de qualidade, ele vai achar o outro na posição de melhor, no melhor momento. Então, assim, é desnecessário você buscar o pé na bola, a bola nos pés de um jogador, aí você prender a bola, você achar que vai tocar a bola no momento que você quer, não que aquilo seja trabalhado. Então, assim, tudo bem, o Vinícius, ele pode buscar a bola no meio de campo, contanto que tenha um porquê daquilo. Eu vou me movimentar, eu vou buscar a bola no meio, vou fazer uma parede para um outro jogador, para o lateral passar, né, para o Ayrton Lucas passar. Isso é um trabalho, isso tem uma necessidade. Trabalhada. Mas você achar que você tem que pegar na bola a todo momento, que você tem que soltar a bola no momento que você acha que é o momento certo de soltar e que não coletivamente vai fazer bem para o time, eu acho que são correções que precisam ser feitas. Mas eu acho que não faz bem nem para ele, por isso que eu tenho dúvida se não fez ele bem não para o é Neymar durante orientado. A gente Porque, falava assim, muito sobre ele o Neymar buscando com bola isso. no meio, ele Exatamente. perde o que ele tem de melhor e ele se expõe, Mauro. Exatamente. Não, o Neymar, quantas vezes a gente cansou de dizer, poxa, as lesões, as principais do Neymar, aconteceu no meio-campo. Pô, mas para que ele tá lá? Para que ele tá Ele driblando apanhou o ali? Vinícius hoje, ele sofreu com relação a isso, a chegada por trás. Exato, mas assim, dessa de voltar muito, sem necessidade, tá toda hora ali no meio, o Neymar, você pega 3, 4 lesões, 3 são numa posição em campo que não é onde você gostaria que ele estivesse. É, grande círculo, você queria ele mais lá como um atacante. E tem um pouco do jogador que está nessa fase e tal, meio que se sentindo dono da seleção. Acontece isso, aconteceu com o Neymar. Agora Era 10 na mão dele. agora deram a 10, ele está se sentindo. E tem um pouco, acho que, do time também de jogar mais do que deveria. Talvez se o Casimiro tivesse aí hoje para orientar os caras do meio, dissesse, gente, vamos distribuir aqui, ó, tem o Malcom ali na direita, vamos jogar mais aqui, Paquetá pelo meio, não sei. Fecha você mais com uma tabela com o Richarlison e tal. Talvez, né, o Casimiro não estava lá. Mas vocês falaram, o Malcom participou pouco, mas foi bem. Ó, o Richarlison, ó. Tem que guardar, hein, Richarlison. Né? Os caras que usavam a 9 guardavam.
Então, é por isso Mas que eu acho que é uma acontece, mudança fase, de mentalidade. fase. Acima o Vini foi, o time jogou, a seleção procurou. É uma mudança de mentalidade. E aí você só vai ter isso daqui um ano com um novo treinador. A gente volta no mesmo e ele ponto. vai ter esse tempo de colocar essas ideias e de preparar a mentalidade da seleção brasileira. Porque o mental numa Copa do Mundo talvez seja uma das partes mais importantes, né? Você está bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, todas essas valências são importantes. Mas o psicológico numa Copa do Mundo, aquela pressão que é exercida, é uma pressão muito forte, né? Aí ele já tomou um pisão, né? Aí foi aquele pisão que ele tomou ali com o calcanhar ali, para não deixar a menor dúvida. Foi um Só que ele estava impedido. Galera, a seleção brasileira precisa mudar essa mentalidade, né, de jogador querer resolver tudo, jogador jogar fora de posição. Eu acho que o que atrapalhou muito a seleção na Copa do Mundo foi isso, a desorganização dentro de campo, né, jogador se desesperando e saindo da posição de onde tem que jogar, e essas improvisações também tem que acabar. Tem que acabar. Se você convoca o Veiga, pô, é um dos melhores meio-campo do futebol brasileiro, foi você improvisar o Paquetá, tá de brincadeira, né? Porque tem que acabar com isso, negócio. Porque joga na Europa. E daí porque joga na Europa? Porque joga na Europa tem que improvisar o jogador na posição. É o que acontece. Seleção brasileira, enquanto não vier um técnico para poder mudar isso, porque parece que deve ter uma regra lá que esses caras têm que jogar e ponto final. Entendeu? E na minha opinião não deve ser assim. Não deve ser assim. Eu acho que o Ancelotti, ele chegando, ele vai ter autonomia e não vai ter ninguém para poder falar. Não vai ter presidente de CBF, ninguém. Vai ser o que ele falar e pronto. Isso que a seleção precisa. Não de técnico que faça as coisas que empresário e presidente quer. Que é isso que tá faltando na seleção. A seleção brasileira não tem comando. Parece que o Ramon só tá lá só para entregar a camisa. Joga a camisa pros caras, opa, você. E pronto, cada um entra dentro de campo, faz o que quer. Não tem que ser assim. Não tem. Por isso que, na minha opinião, eu acho que o Ramon Menezes não vai permanecer após esse amistoso. Eu acredito que vai trazer um interino, alguém de confiança, que os jogadores também possam olhar, né, e ver que tem comando, né, um cara que possa mandar, falar o que os jogadores têm que fazer. É isso que está faltando na seleção brasileira, galera. E coloca nos comentários quem vocês acham que deve assumir a seleção brasileira de forma interina. Será que é o Roberto Falcão, né? Será que é o Falcão vai assumir a seleção brasileira? Na minha opinião, o Falcão, como treinador e como executivo, né, de futebol, não tem sido bom, né? Não tem feito bons trabalhos, né? Até hoje ele não conseguiu fazer um bom trabalho como treinador. Como jogador foi um craque, mas como treinador executivo do futebol, muito abaixo ainda, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre essa derrota da seleção brasileira.